Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar para vocês uma pequena revisão do que a gente já tinha visto em aula, que é a parte de login utilizando o banco de dados com o PHP. E aí, para a gente começar esse nosso projetinho, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar o nosso banco de dados para colocar uma tabela de usuários, onde ali nessa tabela nós vamos cadastrar alguns usuários que vão ser os responsáveis por fazer o login em nosso sistema. Sempre lembrando que para criar as tabelas, nós temos que estar com o XAMPP ligado e o Apache e o MySQL rodando. Vamos entrar agora na configuração do PHPMyAdmin para criar as nossas tabelas. Vocês podem clicar diretamente na área de admin ou digitar no navegador localhost e entramos nessa página aqui onde a gente pode começar a criar a nossa base de dados. Então, clicando aqui em base de dados, nós vamos criar nossa primeira, onde nela nós vamos cadastrar alguns usuários para fazer login ao sistema. Assim que a base de dados é aberta, nós vamos colocar o nome da base de dados. Então, eu vou colocar aqui login PHP, vai ser o nome da nossa base de dados, né? Então, é importante ter esse nome guardado. Tá? Vou até abrir um bloquinho de notas aqui para vocês verem como eu vou montando o meu sistema, né? Para a gente não esquecer das características do nosso sistema. Então, eu coloco aqui base de dados, esse é o nome da nossa base de dados. E já vou aproveitar aqui também e a gente vai criar a tabela usuários. Vou clicar para criar. Em seguida ele vai solicitar a criação de uma tabela. Vamos criar a nossa tabela usuários. Essa tabela vai conter algumas colunas, como por exemplo, o ID do usuário, nome do usuário, e-mail e senha. Nós podemos acrescentar uma quinta coluna onde a gente pode especificar qual é o tipo de usuário, se é um administrador ou se é um usuário comum. Aí essa implementação do tipo de usuário nós podemos fazer num próximo vídeo. Então vou colocar aqui com 5 colunas. A primeira coluna vai ser o ID, que vai ser do tipo inteiro. Vou colocar ela como autoincremento. A segunda coluna vai ser o nome do usuário, do tipo varchar, tamanho 50. A próxima coluna, e-mail, também do tipo varchar. Vou colocar com 100, um pouquinho maior que o nome do usuário. A senha também vou colocar do tipo varchar, tamanho 100. E aqui nós vamos colocar o nível de autenticação desse usuário, para onde a gente pode definir se esse usuário vai ser um usuário do nível administrativo ou do nível comum, um usuário normal logando nesse sistema. Podemos definir como um valor inteiro ou utilizar caracteres para definir esse tipo de usuário. Eu vou deixar inicialmente como inteiro e aí no próximo vídeo a gente discute como a gente pode tratar esse tipo de usuário no nosso sistema. Agora é só clicar em executar ou guardar, aí a tabela já vai ser montada para nós. E agora, para iniciar o nosso sistema, nós precisamos ter alguns valores aqui que nos permitam fazer o login no nosso sistema. Vamos começar colocando um primeiro usuário. Esse usuário, eu vou dar o nome para ele de... Vamos colocar o nome completo, né? Anderson. Vou colocar um e-mail. Vou colocar aqui anderson@email.com, um e-mail fácil, sem 1, 2, 3, 4, e vou deixar como nível 1. Vamos identificar depois, mais para frente, esse tipo de nível.
Vamos clicar em executar. Podemos colocar mais um usuário para fazer alguns testes mais para frente, né, para a gente ver se ele está logando corretamente ou não. Vou inserir mais um. O nome vai ser Fulano da Silva. O e-mail dele vai ser fulano@email.com. Vou colocar a senha também 1, 2, 3, 4. E o nível desse usuário vai ser 2. Para diferenciar um pouquinho, para nós, quando logarmos nos sistemas, podemos ver essas diferenças. Executar. Bom, agora que temos a nossa tabela criada, nós vamos para a codificação em PHP para acessar essa base de dados. O primeiro passo agora é nós criarmos uma pasta para o nosso projeto. Nesse caso, vamos criar uma pasta dentro do diretório champs, dentro da pasta htdocs. Vou criar uma nova pasta aqui, chamada de login. E na sequência podemos abrir agora o nosso editor de código para acessar os arquivos dentro dessa pasta. Então vou selecionar aqui para abrir aquela pasta que acabamos de criar. Dentro do htdocs, pasta login. Agora podemos criar os nossos arquivos dentro dessa pasta. Como vai ser um sistema bem simples e eu não vou me ater muito à parte estética do nosso projeto, eu vou dar muita ênfase agora na parte de programação back-end aqui. Vocês podem estar utilizando qualquer template para trabalhar com formulários, tabelas, área administrativa e deixando o seu sistema com uma cara um pouquinho melhor. Mas o foco desse vídeo é tratar a parte do back-end e fazer um sistema bem básico para login e autenticação de usuários utilizando a Session. Vamos criar uma primeira página inicial para que quando o usuário entrar nesse diretório, ele já veja algumas informações sobre o sistema, o que ele tem que fazer, onde ele tem que clicar para fazer o login. Então eu vou adicionar uma página bem simples, tá? Vou salvar ela como index.php. Lembrando que essa página inicial ela pode ser tanto PHP como HTML, não tem problema nenhum. Vou chamar ela de index.php. Ok. Criar uma estrutura básica de HTML. Aqui vai ser a nossa página inicial. E vamos colocar algumas informações aqui. Bem-vindo ao sistema de login. Nessa página, nós podemos colocar algumas informações básicas sobre o sistema, bem como colocar já um formulário para o usuário poder fazer login para acessar as informações. Então, vamos colocar um primeiro formulário. Nesse formulário, vamos solicitar que o usuário digite seu e-mail. Então, teremos uma caixinha de input do tipo text. O nome vai ser e-mail. E podemos colocar também uma quebra de linha. Digite sua senha. Temos outra caixinha de input do tipo text, ou inicialmente vou deixar como text para vocês verem qual a senha que foi digitada, mas nós podemos trabalhar com o tipo password, onde ele oculta os caracteres que são digitados aqui na senha. Aqui vai ser o nosso campo senha. Colocamos aqui mais uma quebra de linha. Vou colocar mais uma quebra de linha e uma linha horizontal para dividir
os itens do formulário. Na sequência, eu vou colocar um botão do tipo Submit para submeter o nosso formulário. Vou colocar um value para aparecer na frente do botão a palavra login ou entrar, né? Entrar no sistema. Esse formulário tem que ser direcionado para uma página PHP onde ele vai recuperar essas informações e, na sequência, verificar se os dados digitados pelo usuário estão corretos e validando, assim, o seu acesso ao sistema e, na sequência, direcionando o usuário para uma página restrita. Vou direcionar esse formulário para uma página chamada Processa login, processa_login.php. E esses dados vão ser enviados pelo método post. Ok? Então temos a nossa primeira página. Aqui a gente pode verificar o funcionamento dela, acessando lá a pasta que acabamos de criar, localhost/login. Então temos aqui a nossa primeira página, onde o usuário vai digitar as informações referentes ao login e quando ele clicar no botão entrar, os dados vão ser validados dentro do sistema. Podemos criar já uma página restrita aqui, que é a página que quando for processado esses dados, o usuário vai ser direcionado para lá. Vamos deixar ela aqui. Por enquanto ela não vai ter nenhuma restrição de acesso. Então eu vou salvar como uma página PHP também. E vou chamar ela de restrita.php. Vamos colocar um pouquinho de HTML. Essa daqui vai ser a nossa página restrita. E aqui alguma informação para o usuário. Bem-vindo à área restrita do site. Por enquanto, ela não está restrita, né? Qualquer usuário consegue acessar essa página, mas agora precisamos fazer, antes de fazer a página de processo login, precisamos criar a página de conexão ao banco de dados. Então, vamos criar mais uma página aqui. Essa página vai ser a página responsável por fazer as conexões ao banco. Uma página PHP. Vou chamar ela de conecta.php. Nessa página não precisamos ter código HTML. Basta que colocamos os códigos em PHP que serão responsáveis por fazer a conexão com o banco de dados. Então, essa página começa com a tag PHP. E para fazer a conexão com o banco, precisamos de no mínimo 4 variáveis que são responsáveis pela conexão. A primeira variável é o host, é o local onde está o seu banco de dados. No nosso caso, como ele está hospedado localmente, então utilizamos o localhost como valor. A segunda variável é o usuário desse banco de dados. Estamos numa instalação padrão, então o nosso usuário é o root. Terceira variável é a senha para se conectar a esse banco. Novamente, instalação padrão, senha em branco. E a última variável é o banco de dados que queremos nos conectar. Se vocês lembram, eu deixei marcado aqui, né, que o banco de dados que vamos conectar é o login.php. Então, precisamos informar aqui o nome do banco. E agora podemos partir para a criação da variável responsável pela conexão. Essa é uma variável bem importante, vamos utilizar bastante essa variável nas outras páginas, porque nela vão estar a resposta de conexão ao banco. Então, toda vez que a gente precisar acessar alguma página que necessite de conexão ao banco de dados, essa variável vai ser chamada para executar a conexão com o banco. Então,
Ela é uma variável que vai ser orientada a objeto, utilizando a classe MySQLi, e nela passamos os 4 parâmetros que definimos aqui em cima. Então, o primeiro parâmetro é o host, o segundo parâmetro é o usuário, o terceiro parâmetro é a senha, e o quarto parâmetro é o banco. Feito isso, nós podemos parar por aqui. Aí, se tudo estiver ok, ele já vai conectar, mas podemos também colocar um teste de conexão para ver se essa conexão está funcionando adequadamente. Basta colocar uma instrução if para testar se a nossa variável de conexão ela resultou ou em erro, utilizando uma função chamada connectError, _error. Essa função, caso essa variável retorne algum erro, ela vai retornar para nós dentro da condição verdadeira do if. Ou seja, podemos enviar uma mensagem para o usuário dizendo que houve algum erro de conexão. Erro de conexão. Bom, e caso contrário, tudo esteja ok com a conexão, podemos também retornar uma mensagem dizendo que a conexão foi bem sucedida. Conexão bem sucedida. Essa é a parte inicial, é o suficiente para fazermos os primeiros testes com a parte de conexão. Para testar a nossa conexão e termos essa mensagem de conexão bem sucedida, basta que executemos essa página para testar se o sistema consegue se conectar ao banco de dados que acabamos de criar. Então vamos à página onde está o diretório, né? E vamos digitar aqui conecta.php. Ok? Conexão bem sucedida. Tá? Então podemos fazer alguns testes também para verificar se o arquivo está realmente funcionando. Por exemplo, mudar o nome do usuário do banco. Ele vai retornar algum erro, então ele vai cair aqui nessa condição, porque isso vai ocasionar um erro. E aí vamos ver essa mensagem na tela. Alterei o usuário, ele caiu nessa mensagem aqui e mostrou aqui qual que foi o tipo de erro que foi ocasionado. Então, ele está falando aqui que eu tenho acesso negado para o usuário root 1. Esse usuário não existe na nossa base de dados. Então, vamos corrigir aqui o nosso erro e salvar o arquivo. A conexão está bem sucedida, tá? Então, não temos nenhum tipo de erro. Nesse caso, podemos até ocultar essa mensagem aqui, porque se toda vez que precisarmos chamar o arquivo de conexão, ele vai mostrar essa mensagem na tela. E às vezes não é legal ficar mostrando essa mensagem, porque temos páginas HTML com formatação CSS e tal. Então, essa informação pode ocasionar alguma disfunção na parte visual do seu site. Então, como já testamos e está tudo ok, sugiro a vocês que deixem essa parte comentada e que só retorne um erro caso haja algum erro de conexão. Caso não haja nenhum erro, ele segue o processo todo mais para frente. Bom, agora o próximo passo é pegar as informações que estão sendo digitadas no nosso formulário, conectar ao banco e fazermos a verificação de todo esse processo utilizando essa página aqui. Então, o próximo passo agora é criar a página Processa Login. Vamos criar um novo arquivo e salvar ele como
outra página PHP, processa underline login.php. Essa página também é uma página que só vai ter código PHP, que se tudo der certo, é ela que vai ser a responsável por direcionar para a nossa página restrita. Bom, como essa página vai precisar fazer acesso ao banco de dados, é interessante que nós coloquemos, inserimos nessa página as instruções para a conexão com o banco de dados. A página para a conexão com o banco de dados já existe, então basta que inserimos aqui uma instrução para que ele inclua aquele arquivo de conexão, que é o conecta.php. Fazendo isso, já podemos utilizar aquela variável orientada a objetos chamada de conexão com o banco. Nessa página, precisamos receber os dois valores que vão ser enviados pelo formulário, que é o e-mail e a senha. Então, precisamos lembrar desses nomes de campos que existem aqui. Esses nomes de campos serão referenciados na página Processa Login. Vamos criar duas variáveis para receber essas informações, que é o e-mail, que ela vai receber via post, que vai vir do campo e-mail do nosso formulário. E vamos criar também uma variável chamada senha, que vai receber a informação via post, referente ao campo senha do nosso formulário. Agora que temos essas duas informações, precisamos fazer uma consulta na base de dados para identificar se o nome, o e-mail digitado e a senha digitada existem nessa base de dados aqui. Precisamos verificar se elas existem. Precisamos fazer uma consulta. A consulta ao banco de dados é feita com a instrução select. Então, eu vou criar uma variável que vai receber o retorno dessa consulta. Então, basicamente, nós temos lá um select. Vou pedir para ele selecionar tudo da tabela usuários, onde aí entra a nossa restrição. Eu só quero selecionar o usuário cujo e-mail seja esse que foi passado e a senha seja essa também. Eu não preciso selecionar todos os usuários. Quando eu coloco select tudo da tabela usuários, eu quero recuperar todas as informações do usuário cujo e-mail é esse e a senha seja essa daqui. Dos outros usuários não me interessam, me interessa somente um registro da tabela usuários. Então, é aqui que entra a parte da nossa cláusula. Então, precisamos lembrar também quais são os nomes dos campos da tabela. Então, na nossa tabela temos o campo e-mail e o campo senha. Então, precisamos validar esses dois caras. Então, temos o campo e-mail. Esse e-mail vai ter que ser igual ao valor que eu estou recebendo desse cara aqui. Lembrando que eu coloco ele entre aspas simples, porque eu já abri aspas duplas aqui, então eu tenho que colocar aspas simples. E preciso que o campo senha também seja igual ao valor que foi digitado. Então, eu preciso que o campo senha seja igual a esse valor que ele está recebendo aqui. Ok? Vou até deixar ela um pouquinho mais detalhada aqui para vocês poderem observar o que foi feito. Então, eu vou selecionar tudo da tabela usuários, onde o e-mail é igual ao e-mail que eu recebi e a senha é igual a essa que eu estou recebendo aqui também. Bom, feito isso, nós podemos verificar se o resultado dessa consulta, na verdade,
temos que executar isso daqui, porque essa consulta, né, essa carry que a gente fez aqui, ela está armazenada nessa variável, mas ela não foi executada ainda. Então, precisamos colocar o resultado da execução dessa consulta dentro de uma outra variável. Vou chamar ela de resultado também. E esse resultado, ele precisa utilizar a variável de conexão que foi criada aqui. Então, vou chamar ela aqui, conexão. E essa variável de conexão, ela vai ser responsável por executar uma consulta, que nós chamamos de carry. A consulta que ele vai executar é essa consulta que criamos aqui na linha 7. Vou colocar ela aqui dentro. Ok? Então, esse trecho de código, ele vai pegar essa instrução SQL e vai executar com a função carry, utilizando os dados de conexão que criamos na página conecta e armazenar todos os resultados dentro dessa variável chamada resultado. Em seguida, podemos também recuperar o número de linhas que ele conseguiu recuperar com esse e-mail e com essa senha. Podemos colocar aqui também uma variável para identificar quantos registros foram encontrados utilizando essa consulta. Para isso, vamos utilizar a variável resultado e através de uma função chamada num_rows, ele retorna para nós o número de linhas dessa consulta aqui. Ok? Agora, vamos colocar, caso o número de linhas encontrados nessa consulta for igual a 1, ou seja, achei pelo menos um usuário que tem esse e-mail e essa senha, nós vamos direcionar esse usuário para a página restrita. Então, basta que colocamos aqui uma instrução if, verificando se o número de registros encontrados, se essa variável de registros for igual a 1. Se ela for igual a 1, ou seja, encontrei pelo menos uma linha que corresponde a esse e-mail e essa senha, significa que o usuário existe no banco de dados. E se ele existe, podemos direcionar ele para a nossa área restrita. Então, podemos colocar aqui um redirecionamento para a nossa página restrita. A nossa página restrita, ela fica location, e aí vamos direcionar o usuário aqui para a área página restrita, restrita.php. Caso contrário, se o número de registros for diferente de 1, ou seja, se não tiver nenhum registro ou se tiver vários registros iguais, significa que tem alguma coisa errada. Então, podemos mandar uma mensagem também indicando que não encontramos esse usuário. Ou ainda, né, ao invés de mandar uma mensagem, o usuário não foi encontrado, podemos direcionar diretamente o usuário para o início do sistema também. Mas aí fica a cargo de cada programador fazer isso. Vamos colocar aqui uma mensagem dizendo que o usuário não foi encontrado para fazer alguns testes. Esse usuário não foi encontrado. Ok? Agora já podemos começar a testar o nosso sistema partindo aqui da página index. Vamos fazer isso agora. Então, voltando aqui para o nosso sistema, temos aqui o e-mail. Vou digitar o e-mail correto. Anderson. Vou colocar um pouquinho maior para vocês verem. Anderson@email.com. E a senha 1234. Clicando em entrar. Aí ele direcionou a área restrita do site. Vamos testar com uma senha
incorreta aqui, ó, para ver se aquele if está verificando direitinho. Ó, esse usuário não foi encontrado. Vamos testar com o segundo usuário aqui, que era o fulano. Entrar. O fulano também conseguiu entrar. Se eu digitar um e-mail diferente e a senha correta, esse usuário não foi encontrado. Ok? Então, temos aqui a nossa primeira parte funcionando do nosso sistema. Mas há um problema ainda aqui. Tá? Qualquer pessoa que conheça as páginas do seu sistema, mesmo que ela não faça login no seu sistema, somente se ela digitar aqui o nome da página restrita.php, ela também consegue vir para cá. O que precisamos fazer agora é criar um sistema, um meio de que, caso o usuário não tenha feito o login corretamente, ele não consiga acessar essa página aqui simplesmente digitando na URL o nome da página. Então, no próximo vídeo, vamos fazer algumas alterações para que esse usuário não consiga acessar essa página sem ter antes feito o login no sistema. Obrigado e até o próximo vídeo, gente.